Na última vez eu falei sobre um desses pontos. Como ele se mostrou senhor da matéria pela multiplicação dos pães. Transformou a luz cósmica em matéria comestível, em pão e peixe. Isto é um poder extraordinário. Nós sabemos em teoria, pela tempo atômico agora, que nós podemos fazer isso, mas ainda não fazemos. Teoria não chega, é preciso a prática. Ele fez na prática. Porque Einstein disse que toda a matéria é luz, fundamentalmente luz. Quando a luz se condensa, aparece a energia, e quando a energia se congela, aparece a matéria. Isto nós sabemos hoje pela ciência atômica. Mas nós não sabemos fazer isto. Ninguém é capaz de transformar luz em matéria. Nós somos comprovados. Porque só sabemos em teoria. Sabemos por conhecimento intelectual, mas não na realidade. Então, ele mostrou que já podia transformar a luz cósmica em matéria visível e até comestível. Isto eu expliquei na vez passada, na tal chamada multiplicação dos pães. Ele não multiplicou coisa alguma. É um tipo falso que nós damos. Ele não multiplicou 5 pães em 5.000. Ninguém pode multiplicar 5 pães em 5.000. Isso é absolutamente impossível em face de qualquer matemática deste ou do outro mundo. Ele não multiplicou. Ele transformou a matéria invisível, que se chama luz, em matéria visível, que se chama matéria. Isso é que ele fez. Quer dizer que já se mostrou senhor do mundo material. Um homem plenamente realizado faz isto. Isso não é milagre. Isso não é sobrenatural. Isto é plenamente natural. Isto é 100% natural. Mas como nós não somos 100% naturais, mas apenas 10 ou 20 ou 30, nós não podemos fazer. Se nós fôssemos 100% naturais, realizados como homens completos, nós podemos fazer isto. Mas por enquanto não podemos. Isto foi lá, mostrou-se senhor do mundo material. Agora vamos tratar de outra área do mundo mental. Também se mostrou senhor do mundo mental. Isto ainda é mais misterioso que o primeiro. A tentação. Lá na chamada tentação no deserto, de que se tem inventado mil bobagens, ele mostrou-se senhor do mundo mental pelo poder do espírito. Nós não devíamos usar a palavra espírito na filosofia, porque não é termo filosófico, é termo teológico. Mas, como vocês estão tão habituados a identificar o espírito com o logos, vamos usar a palavra espírito querendo dizer logos. Os gregos chamavam o espírito logos. Mas não é espírito em nosso sentido, é a razão, a pura racionalidade. E chamavam a mente noos. Vamos recolher essas duas palavras. Noos é a mente, é a inteligência. E logos é o espírito, propriamente a razão. Então, o mestre lá de Nazaré provou que ele estava na logosfera e não apenas na noosfera. Estou usando a expressão de Teilhard de Chardin agora, que ele chama a nossa esfera, a noosfera, a esfera da inteligência, a esfera mental em que nós vivemos atualmente, toda a humanidade, quase toda. Pouquíssimos estão na logosfera, na esfera da razão do espírito. Mas o Cristo tinha avançado para além da noosfera mental e entrou na logosfera espiritual. E por isso ele podia fazer o que vou explicar agora. Vou falar da história da tentação, que está nos Evangelhos. Conta que um dia ele foi tentado por uma entidade
que os evangelhos chamam o adversário, traduzido para o hebraico Satã, traduzido para o grego diabo. Tudo isso quer dizer adversário. Ele foi tentado pelo adversário. E nós pensamos que isto era uma entidade visível lá fora dele, que foi visitá-lo e entrou em conflito com ele. Bem, isso é absurdo, isso é para jardim de infância. Ele não foi visitado por nenhuma entidade visível fora de si. Ele entrou em conflito consigo mesmo. O seu espiritual entrou em conflito com o seu mental. A sua novosfera entrou em conflito com a sua noosfera. Ou, na nossa linguagem, o seu eu crístico entrou em conflito com o seu ego humano. Isto está lá. Isto é a tentação. A tentação não foi fora dele. A tentação foi dentro da sua natureza humana. Quando o Evangelho usa a palavra diabo ou Satanás, ela nunca entende uma entidade fora de nós. Nunca. Nenhuma vez no Evangelho. O Evangelho entende um aspecto da natureza humana inferior ao espírito. Isto o Evangelho chama Satanás, ou em grego diabo. Satanás é hebraico e diabo é grego. O Evangelho chama isto Satanás, Satã ou diabolos. Quer dizer, não se trata aqui de nenhum diabo externo, trata-se de um adversário interno. A mente sempre é adversária do espírito. Não se esqueçam da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita já disse isto. O nosso ego mental é o pior inimigo do nosso eu espiritual. Está lá na Bhagavad Gita. É bom saber. Um livro mais antigo da humanidade, cheio de sabedoria. O nosso ego mental é o pior inimigo do nosso eu espiritual. Mas, por outro lado, diz a Bhagavad Gita, felizmente o nosso eu espiritual é o melhor amigo do nosso ego mental. Graças a Deus. Se ambos fossem inimigos, não haveria possibilidade de tratar de paz. Mas o eu espiritual não é inimigo do ego mental. É o melhor amigo do ego mental. O ego mental, sim, é o pior inimigo do eu espiritual. Porque o atrasado sempre é inimigo do avançado, mas o avançado não é inimigo do atrasado. O tolo pode ser inimigo do sábio, mas o sábio nunca é inimigo do tolo, sempre é amigo dos tolos também. Isso é uma explicação que eu dou. Então, aqui entra em conflito dois elementos da natureza humana. O elemento mental, que nós costumamos chamar o ego, e o elemento espiritual, que nós costumamos chamar o eu. Estes entram em conflito. Por quê? Porque o Nazareno tinha levado 18 anos de silêncio e solidão, solidão relativa, não absoluta, na carpintaria de Nazaré, onde ele viveu a sua juventude toda. Eu não sei de lá. Essa história de viagens que ele teria feito para o Egito, para a Índia, para o Tibete, isso é tudo por invenção nossa. Os nazarenos não sabem nada de uma ausência dele. Conviveram com ele todos os dias. Os nazarenos nunca viram a ausência dele, sempre presente. 5 historiadores do primeiro século, Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo de Tarso, são todos do primeiro século, contemporâneos, e muitos conterrâneos dele, nunca falam numa ausência dele. Ele não viajou. Ele não viajou para outras terras. Talvez tenha estado lá pertinho com os essênios, que não era viagem. Mas fora da Palestina ele não viajou. O que é que ele fez nesses 18 anos de solidão relativa que ele trabalhava como carpinteiro em Nazaré? Ele interiorizou-se a tal ponto
que chegou a pleno conhecimento daquilo que ele era realmente. Autoconhecimento perfeito. Naqueles 18 anos chegou a um autoconhecimento 100%. Até aos 30 anos. Aos 30 anos ele sai de Nazaré. Entra na vida pública, em que ele esteve 3 anos. Mas antes de entrar propriamente na vida social, como mestre e como médico e enfermeiro, ele sempre foi isso durante a vida pública, antes de entrar na vida pública, ele outra vez entra numa solidão absoluta de 40 dias. Saiu de uma semi-solidão de 18 anos e entra numa solidão absoluta de 40 dias e 40 noites. Ficou 40 dias e 40 noites, diz o texto, numa caverna no meio do deserto, sem comer, sem dormir e sem falar. 40 dias. Quer dizer, foi o último toque da sua realização. Ele se realizou já em Nazaré. E depois ele chegou ao máximo da sua realização na caverna do deserto da Judeia, onde ele esteve 40 dias e 40 noites, completamente alheio aos sentidos, à mente e às emoções. Não falou, não comeu, não dormiu, não pensou, não teve nenhum desejo. Estava abismado no mundo espiritual. Nós chamamos isto de êxtase. Em sânscrito, samadhi. Ele esteve num samadhi de 40 dias e 40 noites, não tem dúvida nenhuma. Ignorou completamente o mundo externo. Não tomou noção do mundo externo. O mundo externo não existia mais para ele. Os sentidos não funcionavam. A mente não funcionava. As emoções não funcionavam. Não sentia nada, não pensava nada, não queria nada. Só tinha consciência do seu Cristo. Consciência sem pensamento. Consciência sem pensamento zero. Isto é que ele passou 40 dias e 40 noites. Depois deste longo período de samadhi, de interioridade absoluta, de focalização do seu centro, ele saiu da caverna em que ele tinha vivido esses 40 dias e 40 noites, uma caverna lá do deserto. Então se deu aquilo que o Evangelho chama a tentação. Quem o tentou? Bem, nós interpretamos erradissimamente o Evangelho, dizendo que foi um diabo que veio lá de fora, saiu do inferno, é claro, deu um passeio para lá, fez um piquenique por aí, um bom turista infernal. Pronto. Tem um dia de férias, é claro, devia ter um dia de férias naquele tempo. Dizem que eles estão no inferno, nunca existiu nenhum inferno, mas eles inventaram um inferno e dizem que está lá. Então ele saiu do inferno e deu um passeio para a Palestina. Encontrou-se casualmente com aquele homem estranho que tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Naturalmente, curiosidade. Entrevistou. Como bom repórter, naturalmente, eu devia entrevistar. O que é que você fez nesses 40 dias? Isso nós imaginamos. Isso é bom para os jardins de infância, mas não serve para nós. Não aconteceu nada disso. Nada disso aconteceu. Ele não teve nenhuma visita de nenhum diabo saído do inferno para dar um passeio para a Palestina. Nada disso. Ele, durante 40 dias e 40 noites, tinha banido o seu ego mental. Não funcionava, o seu ego mental não funcionava. Depois dos 40 dias, o ego começa outra vez a funcionar. Ele permitiu que voltasse. Ele permitiu a sua consciência mental para voltar para dentro da natureza dele. E a consciência mental do ego voltou.
irritado naturalmente, porque ter sido expulso durante 40 dias e 40 noites, porque durante esse tempo o ego não funcionava. Estava só o eu funcionando, o eu do Cristo sem o ego do Jesus. Então o ego quer vingar-se, uma revanche violenta contra o eu que o expulsou durante tanto tempo. Vem a vingança agora em 3 atos. O ego vai vingar-se do eu crístico de 3 modos diferentes. O ego mental, quer dizer, nós estamos aqui. O Cristo é o espiritual. Jesus humano é o mental. Agora, o mental se revolta contra o espiritual, mas é completamente derrotado. Muitas vezes nós sucumbimos ao mental. Sucumbimos ao mental. Ele não sucumbiu. Superioridade absoluta sobre o mental pelo poder do seu espírito. O mental fez a primeira investida contra o espiritual. Ele disse: tu deves estar com muita fome. 40 dias e 40 noites de jejum não é brincadeira. Não tem pão aqui para comer, não tem nada. Mas tem muitas pedras aqui no deserto. Então o tal tentador, que é o mundo mental dele, não é nenhum diabo de fora, pegou 2 pedras na mão e disse: olha, aqui tem 2 pedras bem pesadas, não se pode comer, mas tu tens o poder de transformar isto em pão. Tu já deste prova de que podes transformar as matérias, uma matéria na outra, até transformar-se luz em matéria. Como é que não podes transformar uma pedra em pão? É claro que pode. Isso disse o tentador. Se tu és algum filho de Deus, algum, não o. No texto grego não está o. Algum. Se tu és algum filho de Deus, se tu é um homem extraordinário, se tu és um super-homem, vamos dizer, então dá ordem que estas 2 pedras se convertam em pão. Esperou o resultado da sua proposta. O ego mental espera a resposta sua ao seu convite. O eu espiritual do Cristo responde ao ego mental de Jesus o seguinte: nem só de pão vive o homem, mas de toda a vibração que sai da fonte do infinito. Na linguagem da Bíblia, do Evangelho, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o sentido é este: nem só de pão vive o homem, mas de toda a vibração que sai da fonte do infinito, que se chama a boca de Deus. O que quer dizer? Tu queres que eu faça pão de 2 pedras para comer, porque estou com fome? Mas tu não sabes que o homem pode viver sem comer pão, sem comer nada. Eu vivi 40 dias sem comer nada. Não estou com fome. E não morri. De que é que se vive? Nós também não vivemos de matéria. Nós vivemos de calorias. A ciência chama a alma da matéria caloria. Nós extraímos as calorias. São as energias cósmicas, as calorias, que no Oriente se chama prana. Nós comemos o prana, as energias cósmicas, ou, como diz a ciência, as calorias para manter a nossa vida. Nós extraímos isso de matéria. Nós temos que tomar na boca um pedaço de matéria, mastigar, engolir e depois transformar em energia. Porque nós não vivemos propriamente de matéria, nós extraímos a energia da matéria. Não é a matéria que nos sustenta, é a energia da matéria que nos dá vitalidade. Mas o homem avançado não precisa tomar na boca um pedaço de matéria, ele pode absorver a energia diretamente do espaço. Se nós pudéssemos absorver as calorias necessárias para a nossa vida, que coisa maravilhosa seria! Poderíamos absorver as calorias através do corpo inteiro. Não precisava nem estômago para isto, porque não é só o estômago que absorve.
corpo inteiro. Mas nós ainda não podemos fazer isso. Ele diz, nem só de pão material vive o homem, mas de toda a vibração que sai da fonte do infinito. Isto é, aquela energia que a ciência chama caloria e que a Índia chama o prana do espaço. Eu vivi do prana, das calorias cósmicas, durante 40 dias. E tu pensas que eu devo comer um pedaço de pão para poder viver? Quer dizer, o espiritual rebate a ideia do mental. A primeira tentação. O espiritual do Cristo rebate a ideia do tentador, que é o mental. É o seu próprio mental. Não é um mental fora dele. É o seu humano que é rebatido pelo Cristo. Bem, o tentador viu, este homem é inacessível. Ele logo fala que não se precisa comer pão para poder viver, mas a gente vive diretamente das energias cósmicas, que ele chama a palavra que sai da boca de Deus, ou vamos dizer, a energia que sai da fonte do infinito, que seja o sentido verdadeiro. Então, disse o tentador, o seu tentador mental, não nenhum diabo fora dele. O seu tentador mental disse, bem, vamos tentá-lo de outro modo. Segunda investida. Se ele não é derrotável no mundo material, então ele vai ser derrotável no mundo mental. Então, faz uma tentativa no mundo mental. Põe-no no alto do pináculo do templo de Jerusalém, lá no alto. E diz, joga-te daqui abaixo, porque tu podes suspender o teu corpo, neutralizar a gravidade do teu corpo, sem te ferir e chegar lá embaixo com uma pluma. Tu podes fazer isso, não precisa morrer. Tu tens o poder de desponderar, tirar o pondus, o peso, de desponderar o teu corpo, neutralizar a gravidade do teu corpo e descer lentamente com uma pluma. Tu podes fazer isso. É o tentador mental que convida o Cristo espiritual para fazer uma exibição, uma demonstração de magia mental. Claro que isso é magia mental. Ele podia fazer. Não fez. O espírito não vai obedecer à mente. O espírito é superior à mente. Não obedeceu ao convite mental do seu tentador. Derrotado pela segunda vez, o mental pelo espiritual. Então o tentador pensa, este homem é muito avançado. Não se pode derrotá-lo nem no mundo material do pão, nem no mundo mental da magia que eu sugeri a ele. O que é que vamos fazer agora? Se ele é inderrotável no mundo material, inderrotável no mundo mental, então vamos tentar outra coisa. Passou para o mundo do domínio, para o plano do domínio mundial. A política mundial. Agora ele sugere uma política mundial. Vai muito longe, não fala mais em pão, nem em jogar-se daí abaixo, leva-o para um monte muito elevado. Nenhum monte físico. O monte elevado é dentro dele e não lá fora. No sul da Judeia não há nenhum monte, tem só colina. Ele estava no sul da Judeia. Ele não levou para nenhum monte. Não tem nenhum monte elevado no sul da Judeia onde passou isso. Levou mentalmente para uma visão grandiosa e disse, eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória, porque são meus. E eu dou a quem eu quero. Agora, pela primeira vez, põe uma condição. Até agora ele não tinha posto nenhuma condição, o tentador mental. Eu te darei todos os reinos do mundo de sua glória. Todos os mundos e todas as glórias deste mundo eu te darei, porque são meus. Outra hora eu pensava, que mentira.
diz que é dele. Não é mentira nenhuma, ele disse a pura verdade. O que são todos os reinos do mundo e sua glória, se não do ego mental? O ego mental fabricou tudo isto. O nosso ego mental, a nossa inteligência, é que fabricou todas as glórias do mundo. Nós transformamos a natureza nessas coisas. Ele disse, tudo isto é meu, disse o tentador mental. E eu dou isto a quem eu quero. Se alguém me obedece, eu lhe dou. Mas se alguém me obedece, não dou nada. Prostra-te em terra e adora-me. Esta é a proposta que ele faz. O ego faz ao eu. O mental faz ao espiritual. Espírito do Cristo. Prostra-te em terra de joelhos diante de mim, do mental, e adora-me como teu Deus e teu soberano. Esta foi a proposta última que ele fez. Quer dizer, 3 tentações. No mundo material, no mundo mental e no mundo universal. Também aqui foi derrotado. Pela terceira vez ele é derrotado. O mental é derrotado pelo espiritual. Porque o Cristo quer mostrar que ele tem poder sobre o mental. Como já tinha mostrado que tinha poder sobre o material, na multiplicação dos pães, agora vai mostrar que ele também tem poder sobre o mundo mental. Ele não se deixa derrotar por nenhum mundo mental. Nem no mundo mental, transformando pedra em pão, nem o mundo mental jogando-se do alto da torre sem morrer, nem o mundo mental recebendo em prêmio todos os reinos do mundo de sua glória. Não se deixou derrotar. Pelo contrário, deu ordem a seu tentador. O espiritual deu ordem ao mental. Não se esqueça que aqui não se trata de nada de fora. O Cristo espiritual deu ordem à sua natureza mental. Vai na minha retaguarda, vá de retro. Retro é o radical de retaguarda, quer dizer lá atrás. Vai atrás de mim, tentador mental. Porque na vanguarda vou eu. Quer dizer, o Cristo se põe na vanguarda e manda o tentador ir à retaguarda. Na vanguarda está aquele que manda. Na retaguarda está aquele que serve. O tentador é despojado da sua vanglória, ele quer mandar. E o tentado, o Espírito diz, não, tu não podes mandar neste mundo, tu tens que servir e obedecer. O mental tem que obedecer ao espiritual. O espiritual é que vai à frente e o mental tem que servir. O interessante é que ele não manda embora o seu tentador. Nós pensamos que ele teria enxotado, mandado embora o seu tentador. Não o enxotou, nada disso. Ele toda vez, quando se trata desse assunto, ele diz, vai na minha retaguarda, vá de retro. Pôr alguém na retaguarda não é mandar embora. Na retaguarda está aquele que deve servir, e na vanguarda está aquele que deve mandar. Até a Bhagavad Gita sabia disto. A Bhagavad Gita diz, o nosso ego mental é um péssimo senhor da nossa vida, mas é um ótimo servidor da nossa vida. Isto disse a Bhagavad Gita 5.000 anos antes de Cristo. O nosso ego mental, o tentador, o nosso ego mental é um péssimo senhor da nossa vida. O senhor está na vanguarda. Não pode funcionar na vanguarda, o nosso ego. Mas é um ótimo servidor da nossa vida, diz a Bhagavad Gita. Ele deve servir na retaguarda,
mas não deve mandar na vanguarda. Isto diz a Bhagavad Gita com grande sabedoria. Já se sabia, antes de Cristo mesmo já sabia, ele não inventou nada. Então, disse o Cristo espiritual ao ego mental do tentador: vai na minha retaguarda, só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Tu não és Deus, tu tens que servir e tu não tens que mandar. Tu não tens que ser adorado, tu tens que adorar. Tu não tens que ser servido, tu tens que servir. Inverte toda a política do tentador. O tentador quer ser adorado e servido. E o tentado, que era o Cristo, diz que não deve ser adorado nem servido. Tu deves adorar e servir, porque há alguma coisa acima do mental. Tu não és a suprema realidade do universo. O mental sempre pensa isto. Ele não aceita superioridade. O homem mental não aceita o mundo espiritual. Quanto mais alguém é mental, tanto menos ele aceita o mundo espiritual. É o grande mal da humanidade de hoje. Os mentais de hoje, que são os intelectuais, quase ninguém aceita as coisas espirituais. Alguns toleram, mas não tem nenhuma simpatia por ele. Quer dizer, não é possível pôr o mental ao lado do espiritual. Pode-se integrar o mental no espiritual. Isto devia ser. Integrar, sim. Combinar, não. Muito menos o mental pode ir acima do espiritual. Já no primeiro século, um grande conhecedor da natureza humana, que foi Paulo de Tarso, escreve aos Coríntios, aos cristãos de Corinto naquele tempo. Cuidado, ele escreve aos Coríntios. O homem intelectual não compreende as coisas do espírito. Foi escrito há 2000 anos isto. O homem intelectual não compreende as coisas do espírito, que lhe parecem estultícia, bobagem. Exatamente como nós, como hoje em dia. As coisas espirituais parecem pura estupidez ao homem mental, ao homem puramente intelectual. Cuidado com o homem mental, que não compreende as coisas do espírito. Nem as pode compreender, diz Paulo. O mental não pode compreender o espiritual. O mental não pode compreender o espiritual. Porque o mundo espiritual deve ser compreendido espiritualmente. Esta sabedoria de Paulo. O mundo espiritual deve ser compreendido espiritualmente e não mentalmente. O mental vai ser sempre inimigo do espiritual. E isso se chama pecado. Quando o mental é contrário ao espiritual, isso se chama pecado. Quando, porém, o mental se incorpora, se integra no espiritual, isso se chama salvação. Redenção é a integração do mental no espiritual. E perdição, o pecado, é luta do mental contra o espiritual. É toda a sabedoria. Então, isto aconteceu há quase 2000 anos, porque o Cristo quis mostrar, com a sua própria vida, por que é que ele veio a este mundo? Para pôr em ordem a natureza humana, para pôr o mental abaixo do espiritual e pôr o espiritual acima do mental. Fazer um tratado de paz entre os dois. Porque o ego mental não vai fazer as pazes com o eu espiritual. Mas o eu espiritual pode fazer as pazes com o ego mental. Então, como Cristo já tinha feito essas pazes, ele parte do espírito e integra o mental na sua espiritualidade.
quer dizer, realizou o primeiro teste da sua vinda ao mundo. Senhor sobre o mundo mental pelo poder do Espírito. Isso é que está na tentação. É uma coisa profundamente simbólica o que está lá na tentação. É o ensinamento profundo da natureza humana. Alguém já conseguiu o seguinte: pôr o Espírito acima de tudo. E o resto tudo integrado. Não mandado embora. Nada se manda embora. Tudo deve ser integrado, incorporado. Isto sim. Isto ele fez no ano 30. No ano 30, que é logo no princípio da sua vida pública, é o ano 30. Outra, mais tarde, no ano 33, que vamos ainda tratar futuramente, ele fez outra coisa. Mostrou, mais uma vez, que ele também é senhor do mundo material. Ele já tinha provado na multiplicação dos pães. Mas, definitivamente, ele provou que é dono do mundo material pela ressurreição. Voltando vivo 3 dias depois da morte. Isso não vamos falar agora. É um outro teste. Quer dizer que nós temos 2 testes muito importantes na vida desse homem de 33 anos. O primeiro teste se deu no ano 30. No ano 30, quando ele tinha 30 anos. O teste provando a superioridade do espírito sobre o mental. E no ano 33, provou a superioridade do espírito sobre a matéria. A superioridade da vida sobre a morte. O homem integral deve poder realizar isto. O homem integral que ele era tem que ter o poder do espírito. De nunca se deixar derrotar pelo mundo mental, que se chama pecado quando é derrotado. E tem que ter o poder de nunca se deixar derrotar pelo mundo material, que se chama morte. Quem é derrotado pelo mundo material sucumbiu à morte. Nós, infelizmente, ainda não temos o poder de evitar isto. Mas o homem integral não é um homem mortal. O homem integral não é um homem mortal. O homem integral, se nós fôssemos homens integrais, 100% completos, e não 10 ou 20%, nós não precisaríamos morrer. Também não era necessário ficar doente. O homem integral não sabe nada de doença. O homem integral não sabe nada de morte compulsória. Se ele quer, ele pode morrer. E se ele quer, também pode ressuscitar. Moisés não morreu com 120 anos, em perfeita saúde e juventude, diz o texto. Moisés, que é o maior predecessor do Cristo, Moisés no Antigo Testamento, viveu 120 anos, nunca esteve doente. E diz o texto que ele estava em plena juventude aos 120 anos. Ora, em plena juventude aos 120 anos, e ele nem morreu. Subiu ao Monte Nebo, na fronteira de Canaã, olhou para Canaã e desapareceu. Nunca ninguém viu o cadáver de Moisés, nunca ninguém viu o túmulo de Moisés, porque ele se desmaterializou. Ele se desmaterializou, o corpo material se desmaterializou num corpo astral e desapareceu. Isto seria do homem integral. O homem integral devia saber ter a força do espírito para transformar o seu corpo material num corpo astral invisível. Moisés o fez. Jesus o podia ter feito, não o fez. Ele quis fazer uma coisa ainda maior do que Moisés fez. Permitiu que seu corpo material fosse destruído horrivelmente, como está escrito no Evangelho. Com grandes crueldades foi destruído o seu corpo material. Ele disse tantas vezes: eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Podeis destruir o templo do meu corpo, mas em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Isto é mais do que transformar o corpo material num corpo astral.
deixar morrer o corpo material como ele fez e depois reconstruir plenamente o corpo material num corpo astral. Porque depois da ressurreição, ele tinha corpo astral. Era invisível o corpo astral. De vez em quando se tornava visível para ser visto pelos seus discípulos. E quando não queria ser visto, ele se tornava invisível outra vez. Tinha o poder sobre o material e o astral. O material é visível, o astral é pura energia. Pura energia não é visível. Então, às vezes ele aparecia em corpo material, depois aparecia em corpo puramente energético, que nós chamamos de astral. Bioplásmico, diz a ciência. A ciência não gosta da palavra astral, diz que isso não é palavra científica. Então eles inventaram a palavra bioplásmico. O corpo bioplásmico é o que nós chamamos de corpo astral. Porque nós temos o corpo material e abaixo do corpo material nós temos o corpo bioplásmico, o corpo astral. O nosso corpo material morre com a morte, mas o nosso corpo bioplásmico, ou como nós dizemos, astral, ou como a ciência diz, de pura energia, este não é mortal. Continua a viver por toda a eternidade, se quiser. Quer dizer, este poder nós devíamos ter. Nós devíamos ter o poder de homens integrais. E quando somos tentados pelo mundo material ou pelo mundo mental, são as duas tentações que sofremos, o mundo material e o mundo mental. A pior das tentações é pelo mundo mental, que é muito pior do que o mundo material. Que a mente é astuta, muito astuta. Quando somos tentados, temos que fazer o teste. Tentar é testar. Quem nunca testou a sua evolução, não sabe em que ponto ele está. Mas se alguém testou e teve vitória plena sobre o mundo inferior, então ele sabe que está bem avançado. A tentação é sempre um teste. Quando alguém faz um teste, pode acontecer duas coisas. Ou o seu eu espiritual é derrotado pelo seu ego mental. Isto se chama pecado. Quando o nosso eu espiritual é derrotado pelo nosso ego mental. Isto é o pior que pode acontecer a um homem. Uma frustração existencial. Pode acontecer o contrário. Quando o seu ego mental é incorporado pelo seu eu espiritual. Não mandado embora. Cuidado com isso. Nós não podemos viver sem o nosso ego mental. O ego mental faz parte da nossa natureza humana. E ninguém pode desfazer-se do seu ego mental. Não é possível, nem se deve fazer. Nós devemos ter poder de incorporar, de integrar o nosso ego mental completamente no nosso eu espiritual. Devemos ter o poder de mandar o nosso ego mental à retaguarda e pôr o nosso eu espiritual na vanguarda. Isto seria a plenitude do homem integral. Cada um pode fazer o exame de consciência e dizer em que ponto de evolução eu estou. Em que ponto de evolução? Eu tenho poder sobre o mundo material? Nada. Eu tenho poder sobre o mundo mental? Talvez nada. Talvez eu sou constantemente derrotado pelo meu ego mental. Então, já sabemos que estamos ainda no ABC da nossa evolução. No ABC, porque enquanto não tivermos poder do espírito sobre o mental e sobre o material, somos muito atrasados. Estamos soletrando o ABC da nossa evolução. Bem, começa sempre com o ABC. Não se pode entrar na universidade do espírito de repente. Precisa passar primeiro pela escola primária e talvez por outras escolas ainda. Mas
Não devemos ficar marcando passo eternamente na escola primária do nosso atraso evolutivo. Devíamos fazer o possível para avançar e pouco a pouco adquirirmos poder espiritual sobre todo o nosso mundo mental e possivelmente até sobre o nosso mundo material. Isso seria a evolução. Aqui está o exemplo da evolução humana em Jesus. Isto é a razão de ser da sua encarnação. Ele quer mostrar à humanidade o que a humanidade pode fazer no futuro, se ela tomar a sério a sua evolução. Nossa, muitos não tomam a sério. Estão marcando passo a vida inteira. Não vão nada adiante. Não querem subir, querem andar no plano, porque é muito fácil andar no plano. Isso chama-se estagnação. Mas subir sempre é difícil. No plano é estagnação. Na subida é evolução. Alguém já fez a evolução total. O Filho do Homem. O homem integral. Isto é aquilo que quer mostrar à humanidade. Vós tendes a possibilidade de fazer o que eu já fiz. Vós fareis as mesmas obras, ele diz aos seus discípulos. Vós fareis as mesmas obras que eu fiz. E fareis obras até maiores do que eu. Imagina que promessa grandiosa. Podemos fazer coisas maiores do que o próprio Cristo fez. Isso ele disse. Pelo poder do Espírito. Bem, vamos terminar aqui por hoje, já passou a hora.